Valeu, Josino. Obrigada pelas informações. Vamos entender melhor, então, esses próximos passos até a chegada dele aqui ao Brasil, conversando com o professor Rui Badaró, que é doutor em Direito Internacional pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, conselheiro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo. Doutor, muito obrigada por nos atender. Podemos imaginar que esse procedimento, essa vinda de Tiago Brenan, agora com ainda desses agentes da Polícia Federal, que a vinda seja rápida? Patrícia, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, a vinda de Tiago Brenan ao Brasil será rápida. Por quê? Porque o processo de extradição ele já foi autorizado pelos Emirados Árabes, e com isso, e já há notícia, que vocês apontaram inclusive agora, que ele já foi preso pelas autoridades locais. Com essa prisão, ele já está à disposição da autoridade brasileira, no caso a Polícia Federal, que é a autoridade que executa a extradição, que está a caminho dos Emirados Árabes para buscar o senhor Tiago Brenan, para que ele retorne ao Brasil e aqui chegando, passe por uma audiência de custódia, um exame de corpo de delito e seja encaminhado para uma unidade prisional. Algum recurso à defesa dele para que ele consiga algum benefício, alguma liberdade? Já existem medidas por parte da defesa dele, que a imprensa noticiou, no sentido de que ele conseguisse reverter a prisão, as prisões preventivas que lhe foram imputadas, mas até o presente momento não há nenhuma notícia que sobreveio no sentido positivo aí para a defesa. Dele ter deixado o Brasil, né, assim que os casos que o envolviam ganharam repercussão, já mostra a justiça que ele poderia trazer alguma ameaça em relação a uma possível fuga, não, doutor? Pode-se dizer, Patrícia, que há um indício de que ele não gostaria de responder perante a justiça brasileira, mas não se pode afirmar com precisão que a saída dele do país seria para se furtar de responder os eventuais processos crimes, ou aliás, os processos crimes que ele responde no Brasil. Agora, quer dizer, então essa saída dele ao Brasil não pode piorar ainda mais a situação dele em relação aos casos que ele vai responder diante da justiça brasileira? Seria um agravante aí? Poderia entrar com agravante de pena? Por óbvio que, Patrícia, o simples fato dele ter se evadido quando já havia uma prisão contra ele, pode sim ser um complicador ao longo do processo, porque ele se furtou de responder os respectivos processos criminais contra ele. Agora, doutor, como é que o senhor avalia essa questão, essa extradição vinda dos Emirados Árabes aqui ao Brasil? Isso já tínhamos algum caso na história? Isso abre precedente para outros casos? Que tipo de acordo o Brasil mantém com os Emirados Árabes? Patrícia, o Brasil firmou um acordo de extradição com os Emirados Árabes no ano de 2019. Em 2021, os Emirados Árabes ratificaram esse acordo, pendente de ratificação no Brasil ainda. Então, para que essa extradição do senhor Tiago Brenan fosse levada a contento, necessariamente houve a obrigatoriedade de se firmá-la com base no princípio da promessa de reciprocidade. Então, quando o Brasil se comprometeu a observar a reciprocidade em casos de extradição, até que entre em vigor esse acordo de extradição com os Emirados Árabes, o Brasil se comprometeu por meio da promessa. E, com isso, abre, sim, possibilidade de que outros casos que envolvam nacionais brasileiros ou pessoas que devam algo à justiça brasileira e estejam nos Emirados Árabes venham a possivelmente ser extraditados para o Brasil e aqui responder por eventuais crimes. Agora, essa vinda dele, doutor, a gente acompanhava aqui o repórter Lucas Josino, ali da porta da polícia, da delegacia, falando que normalmente casos de extradição, apenas 2 policiais federais
fazem esse trabalho, né, de trazer o preso ao Brasil, mas que há todo um histórico de violência, né, envolvendo o Thiago Brenan, e que então nesse caso foi estabelecido que 4 agentes da Polícia Federal farão então esse transporte, acompanharão ele de volta aqui ao Brasil. Como que isso acontece? Ele vem algemado, né? Ele vem num avião de voo comercial? Como é que funciona aí essa questão prática da vinda dele? Pois bem, essa é uma pergunta um tanto capciosa, porque depende da organização da própria Polícia Federal, ela que vai determinar a periculosidade da pessoa e a quantidade de profissionais, de policiais que deverão atender a demanda para cumprir a extradição. No caso do Thiago Brenan, especificamente, Patrícia, a Polícia Federal entendeu que realmente, por conta da periculosidade dessa pessoa, havia necessidade de ter mais agentes para cumprir a extradição. Pronto. Para além disso, voo comercial, o jato da Polícia Federal? Depende do quê? Depende da organização da Polícia Federal e como ela entende que deve ser trazida a pessoa para cá, com repercussão, sem repercussão, se será voo comercial ou não, são questões afetas especificamente à decisão da Polícia Federal. Bom, e aqui chegando ao Brasil, ele responde a qual esfera da justiça? Bom, aqui chegando ao Brasil, o primeiro passo, ele vai passar por uma audiência de custódia na Justiça Paulista, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na sequência, vai fazer um exame de corpo de delito e depois vai ser encaminhado ao sistema prisional. Ponto. Ele vai responder onde? Vai responder em todos os tribunais, porventura, onde existam processos em face dele. Muito bem, doutor Rui Badaró, muito obrigada pela entrevista, por esclarecer esse caso que ganhou grande repercussão e, claro, né, a gente vai acompanhar também, então, agora essa extradição dos Emirados Árabes aqui ao Brasil. Doutor, muito obrigada, bom dia para o senhor. Obrigado, Patrícia, um abraço. Tchau, tchau. 11h14.